falar sobre os últimos acontecimentos na parte aí do sábado de tarde e noite que rolaram na casa após o anjo Michel, pela terceira vez. Já virou costume, Já né? virou costume. Michel que inclusive ganha... até brincou de pedir música no Fantástico, né? Talvez nesse domingo o Fantástico vai brincar com isso Eu ainda, acho que deve de rolar colocar mesmo. uma música pra ele. 3 vezes e consecutivamente, né? A Sim. terceira vez que ele tá no anjo. E aí o Michel, que tem uma imunidade dessa vez e também vai dar uma imunidade pra alguém, a gente já meio que percebe ali que vai acontecer. Dele imunizar a Giovana. Sim. Ele e Giovana que estão aí na mira do líder nessa pré-indicação do paredão, que a Beatriz, que é a líder, colocou 4 pessoas: Fernanda, Rodriguinho, Michel e Giovana. Sim. Então provavelmente Ele vai sobrar 2 opções, Vai colocar né? a Giovana porque é amiga dele, mas lembrando que, igual semana passada, da mesma forma ele podia agir pra transformar esse paredão. Porque imagina se ele imuniza a Fernanda. Não. Eu sei que ele não vai fazer, mas imagina se ele fizesse. Ia mudar. Ia embolar o negócio todo ali, entendeu? E a planta ia pro paredão, talvez. Mas eu acho que mesmo que se ele imunizasse a Fernanda, a Giovana é uma das últimas opções da Beatriz, então ela iria no Rodriguinho. Sim. Então, assim, é isso, né? A gente já sabe que Giovana Mas não em vai... quem a Lady ia? Ah, a Lady ia no Davi. Não ia fazer adiantar muita muito, coisa, não. É. Ele que é o anjo, chama aí pro almoço Raquel, Giovana e Isabelle e dá um monstro, então, que é o monstro do gênio, dá pro Buda e também para o Bin. Os dois têm que ficar ali. É aquele mesmo monstro de sempre, gente. Que desânimo. Eu vou dizer pra vocês, cara. o Boninho não vai mudar. Vai ser essa coisa de 2 pessoas fazendo alguma coisa quando a música pelo tocar. Amor de Deus, eu tô assim de saúde é por causa desse Big Brother, É cara. por causa desse Porque Big não dá Brother. um contento. É. Ah, e tem o Sincerão lá que rende na segunda e na terça, mas acabou. Boninho poderia ser sua dipirona e mesmo assim poderia ser seu analgésico, seu antitérmico, seu anti-inflamatório. Pois é, um Vic Vaporub. Boninho, pelo amor de Deus, bota aí um monstro diferente, né? Falando em anjo, na prova do anjo, que foi uma prova aí de agilidade e também sorte, porque não adiantava ser ágil se você abrisse o armário, que não era o armário onde pegava o que você tinha que pegar, Michel né? é prova viva disso, né? Michel, todas as provas que ele faz com cautela, calmo, né? Aliás, se você não assistiu, a gente já falou sobre a prova do anjo, comentamos como foi, o que aconteceu na parte do sábado da manhã. Você assiste o vídeo anterior, que é bem importante. E depois disso, a gente também... e antes disso, a gente também comentou sobre o que aconteceu na madrugada pós-liderança da Beatriz. E antes disso, ainda tinha comentado outra coisa. Exatamente. E antes também... Então, se é a sua primeira vez aqui, inclusive, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. Meu nome é Filipinho. E eu sou o Voz do Além. Aqui a gente fala de Big Brother, fala de reality, de fofoquinha, tem uns reacts, tem de tudo um pouco pra gente estar sempre junto, né, Voz do Além? Isso. Nessa prova do anjo, é uma prova que teve uma classificação aí, foram 10 pessoas que fizeram sorteadas, e o último lugar na prova ficou com o Rodriguinho, que ficou com 3 minutos e 5. E o Rodriguinho ainda tá vivo depois dessa? Então, Rodriguinho no quarto do quarto do gnomo, tava assim, ó. Gente, mas que barra, né, Felipe? Nossa, Rodriguinho, que barra. 35 anos de carreira, ter o nome em último lugar na prova. Primeira vez que ele tem o nome em último lugar. Olha. Ele falou ali pra Pitel, ele falou: eu perdi de você, que nunca ganhou nada. Eu fico fazendo esteira que nem um FDP, um FDP, quer dizer, um FDP pra perder pro Michel. Deus não me pôs no mundo pra perder. Aí a Pitel olha pra ele e fala assim: o ego tá machucado, ele que é o suprassumo do que ele faz. A Pitel tá jogando umas coisinhas aí. Não que ela não fizesse isso antes, mas cada vez mais eles tendo esse embate pós a Pitel ter dançado com o Davi, onde o Rodriguinho fica o tempo todo falando isso pra ela, falando que se ela fizer isso de novo, ele não vai mais jogar com ela, não vai mais conversar com ela. Ela também aproveita pra dar umas espizinhadas e tá mais que certo. Se fosse ela, eu caía era fora, porque esse Rodriguinho é furada, Pitel. Aí depois, então fala pra ela, se tu me ama... Pitel, se tu me ama, cai fora. Eu falo, Pitel, se tu me ama, cai fora. Isso, bonitinho. Obrigado, tá amor. vendo? Inclusive, Rodriguinho aí, que falou que Deus não pôs ele no mundo pra perder, ele também comentou depois na sala com o Lucas e com o Bin, que se a Beatriz fosse esperta, ele fala assim, se ela for malandra, ela me põe e a Fernanda vai pela casa. E aí o Bin fala assim, eu acho que ela não vai pela casa não, eu não voto na Fernanda. E aí ele comenta sobre estar no paredão, o Bin, e ele fala que é por causa desses 5 segundos que ele perdeu. O Bin ficou em segundo lugar na prova do anjo. Por 5 Perdeu segundos. por 5 segundos. Agora, deixa eu falar só uma coisa.
O Bin falando aí, de novo. Lembra que quando aquela confusão, que ele falou que ia votar no Marcos, depois ele desdisse, falou que não ia votar mais. No fim, ele não vota na Vanessa Camargo. A Fernanda e a Pitel ficam com raiva dele porque ele falou que ia votar no Marcos. Lembro. Agora ele vem e fala ali, na frente do Lucas e do Rodriguinho, que não vai votar na Fernanda. Aí, dependendo da dinâmica que aconteça, o Bin vai lá e vota na Fernanda. Aí vai ficar sempre com uma pessoa que mente. Fica quieto, parça! Fica quieto, Era só truta. ficar quieto que não tinha nada de nenhum problema. Fica quieto. Olha, eu vou te falar. Exatamente. E vale recordar aí que nessa mesma conversa, o Rodriguinho ele falou mais uma vez que se ele for pro paredão, ele vai pedir pro público eliminar ele, tá? Ele tá falando isso muito pela casa, a gente também vai chegar lá, porque vai ter uma hora que outras pessoas que ele não fala vão ficar sabendo. E toda hora fala isso, Exatamente. Rodriguinho, MC Bin e Lucas, que são muito próximos, apesar de dizerem que não jogam juntos. O Bin bate no peito pra falar que joga sozinho. Rodriguinho fala que joga com Gnomo, mas na verdade é sozinho. O Lucas tá aí meio perdido, mas falam de jogo o tempo todo. E isso, é claro, tem chamado bastante a atenção da Fernanda e da Pitel. Inclusive, nessa hora aí no quarto, elas estão conversando sobre o jogo e tentando fazer uma análise das possibilidades do poder coringa, de quem a Beatriz poderia indicar, de quem a casa poderia indicar. E aí, nessa hora, elas sacam que elas precisam confirmar se a Raquel vai votar no Bin. Porque pode ser que o Bin tenha muitos votos, inclusive das duas, e precisava da Raquel também pra poder votar. E aí, elas comentam que seria bom também se a Vanessa Camargo e a Yasmin votassem nele. Aí a Pitel fala, eu vou sugerir que o Rodriguinho olhe com elas. Aí fica um silêncio, a Fernanda logo diz, eu posso perguntar, pra não ter que ficar envolvendo o Rodriguinho nisso e ficar contando pro garoto, pro Bin, né? Ele tá fechadinho também com o Bin, tem que entender isso. Então as meninas já estão sacando que tem algumas coisas que estão acontecendo que elas não podem abrir tanto pro Rodrigo. Aliás, a Fernanda, ela teve uma conversa com o Michel, a gente comentou isso no último vídeo, onde ela comenta sobre ela, a Pitel e o Rodriguinho estarem em momentos diferentes do jogo, o quanto ela não sente que eles se doam tanto quanto ela, em algumas questões dela se colocar na frente de alguma linha aí pra poder tentar ajudá-los. Ela é, dos gnomos, ela é que sempre toma bala, né? Primeiro. Então, de alguma forma, já tem aí até acontecendo alguma coisa em relação ao gnomo. A gente já vem observando de um tempo Pitel se aproximando de outras pessoas da casa, o Rodriguinho e a Fernanda notando isso. Rodriguinho muito próximo de Lucas e Bin, que são pessoas que ele fala que ele não joga, mas também as informações transitam ali de uma forma. E a Fernanda que fica trancada dentro do quarto gnomo ou na academia. E aí ela começa a perceber que o Rodriguinho e a Pitel, eles têm uma abertura com algumas pessoas da casa que ela não tem, porque ela só ficou numa redoma ali com eles, e ela voltou com essa visão mais crítica depois que ela voltou do paredão. Do último paredão. Eu acho que ela deve ter pensado assim, talvez o paredão, o resultado do paredão pode ter encorajado ela. Ela falado, eu sou forte lá fora, eu posso encarar esse jogo aqui de outra maneira, eu não preciso que ninguém me defenda, não sei. Aí ela começa a ver as coisas de um jeito mais crítico, sabe? Pode ser mesmo, faz todo sentido. E aí a gente teve Lady conversando com o Lucas. Lady, que pegou o poder coringa aí, que é o poder da palavra, ela ainda não sabe o que acontece com ele, mas estão muito em dúvida. Ou se ela vai indicar alguém direto pro paredão, ou se ela vai ter o poder de trocar alguém do paredão. Mas a conversa que anda pela casa durante todo o sábado é justamente dela poder ter o poder de indicar alguém pro paredão. Ela conversou com a Beatriz mais cedo, antes dessa conversa com o Lucas, onde a Beatriz fala que ela pensa em indicar Rodriguinho ou Fernanda, e a Lady fala que a Fernanda seria uma opção. E aí a Beatriz pensa, então eu vou indicar o Rodrigo, porque se eu indico o Rodrigo, você indica a Fernanda. E se eu indicar a Fernanda, a Lady fala que pode indicar Michel ou Davi. Como o Michel tá imune agora que ele é anjo, o Davi seria essa opção. E a Beatriz, ela tá muito próxima, e agora mais do que nunca, do Davi. Estão jogando juntos, e ela não gostaria que o Davi fosse ao paredão. Ela quer proteger ele de alguma forma, né? E aí a Lady vai comentar isso com o Lucas. Ela fala que não vai mais falar de jogo com a Beatriz. Fala que não vai falar mais de jogo, mas logo mais, menos de não sei quantos minutos, ela já tá lá no quarto do líder falando de jogo com a Beatriz. Inclusive, nessa hora, a Beatriz fala pra ela, vamos supor que eu colocasse o Rodrigo e você ia na Fernanda, né? Certo? Aí a Lady fala, não sei, eu não vou falar pra não te influenciar, porque você tá influenciada pelo que eu falei, você tá. Aí a Beatriz fala, não, Lady, eu tô tentando entender, porque o Davi é um amigo meu.
E a Beatriz explica que só tá tentando entender todas as possibilidades do jogo e que ela também não tá tentando convencer a Lady de nada. Aham. E a Lady comenta que a Beatriz comentou com o Matheus e que o Matheus vai acabar contando pro Davi. E a Beatriz diz que não, que o Matheus ele é uma pessoa confiável. Logo depois disso, quem toca na porta do quarto? Davi. Gente, cirúrgico momento. E aí, o Davi já chega perguntando pra Lady. Ele fala, eu tô na sua mira? E a Lady fala, é um dos. E aí, acontece que na hora que o Davi sai, a Lady fica aí na cabeça que o Matheus pode ter comentado com o Davi sobre a conversa que teve lá. Apesar de que não foi o Matheus. A Beatriz depois pergunta pro Matheus, o Matheus também nega, então não foi ele. Mas a Lady fica aí pensando o que poderia ter feito o Davi ter ido tomar essa atitude. Mas a gente já vai entender aonde o Davi chega nesse lugar. E aí o Davi vai pra cozinha e comenta, inclusive, com a Beatriz, tá a Alane e a Isabelle ali no fundo também. E ele fala o seguinte, eu acho muita sacanagem. Era pra eu ter dado só minhas 600 estalecas, mas me dispus a ajudar ela porque ela comprou o poder coringa e está sem nada. O que acontece? O Davi, ele fica chateado porque a Lady comprou o poder coringa mais cedo e quando a pessoa compra o poder coringa, ela doa todas as estalecas, a quantidade apostar, que né? ela apostar. A Lady apostou todas. Então na hora que eles vão fazer a compra ali do VIP, na tarde do sábado, acaba que outras pessoas têm que repor o que a Lady não tem pra senão não vai poder ter, ficar com a comida. comida ali de uma maneira legal. Isso já aconteceu na semana passada com o MC Bin Com também. MC Bin, Então que não é a tava na primeira xepa, né, vez. numa situação pior ainda. Exatamente, não é a primeira vez. Só que parece que o Davi acaba colocando as 1000 estalecas dele. E aí ele diz isso. Eu poderia ter dado só minhas 600 estalecas, mas eu me dispus a ajudar ela porque ela comprou o poder coringa e está sem nada. Ela tá aqui de boa e a gente não tá fazendo questão de nada. Eu ajudar e ela me indicar... É por isso que eu cheguei ontem que não confio. É por causa disso. Aí a Alane fala, ela falou alguma coisa ou você tá supondo? Aí o Davi diz, ela falou na cara da Bia no quarto, porque eles tinham acabado de descer. E a Beatriz fala, você foi lá por quê? Porque você sentiu? E o Davi diz que ele sentiu. Então não foi ninguém que contou pro Davi, segundo ele, e pelo que a gente percebe, foi ele mesmo que sentiu. Pelos olhares, né? Pelos olhares da Lady. Inclusive, ele vai ter uma conversa com a Lady aí no quarto fada, e ele fala pra ela isso também sobre a questão das estalecas e dele ter colocado estalecas porque ela não tinha pro VIP. Ele diz, eu vi que você ganhou o poder coringa, você tá no VIP com a gente. Eu poderia chegar e dar só a minha parte, mas eu falei, vou dar 1000 que a Lady tá zerada. Minha visão foi de te ajudar da sua parte, porque aqui ninguém tem essa obrigação. Aí a Lady fala pra ele, Davi, foi o que eu falei pra você lá em cima no quarto do líder. Eu só estou me preparando para o pior, mais nada. Se qualquer pessoa zerasse o poder coringa, como aconteceu semana passada, eu daria. Bia também, na semana passada, não tinha pra dar na xepa. O nome disso é empatia. Pra mim, é empatia em relação à comida. É o meu ponto de vista. Você não é minha primeira opção de voto, é isso que eu tô falando. O que eu faço pra poder votar? Vou fazer o meu top 10. Quem está fora do meu top 10, eu voto. E aí é importante a gente falar algumas coisas, né, gente? Primeiro que a gente já vai ver que a Lady, ela tá mentindo. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Ou né? blefando. Mas também é importante lembrar que eu entendo o Davi ficar chateado dela colocar ele. Mas ela não tem nenhuma obrigação de não colocar ele, entende? Dá pra você entender, na posição dele ele ficou chateado. Mas não tem obrigação nenhuma, meu amor. Foi uma coisa parecida quando aconteceu, por exemplo, em outro aspecto, mas só pra gente fazer uma semelhança. Quando o Davi tava tentando ficar no Big Fone e ele fala pra Yasmin assim, Yasmin, se você puder me acordar em determinado momento. E aí, quando ele atende o Big Fone, ele dá a pulseira pra Yasmin. E a Yasmin fica pé da vida com ele e fala assim, nossa, ele pediu pra eu acordar. Mas você acordou porque você quis. Exatamente. O jogo é outra coisa. Foi cirúrgico, a mesma coisa o Davi. O Davi, ele repousa a quantidade de estaleca porque ele quis. E também porque ele é beneficiado, porque ele tá na xepa. Mas é chato, a Lady não deu nada. Sim, mas qualquer pessoa que arrematasse o poder coringa não ia dar nada. Seja na xepa, como aconteceu na semana passada com o MC Bin, ou seja no VIP, como tá agora Lady, Davi e as outras pessoas. Então eu acho que é uma cobrança que ele não tem que fazer, mas de alguma forma ele, enquanto jogador, tenta colocar isso como pauta, até porque ele acaba aparecendo, E será que ele doou mais no rateio da
da vaquinha lá do mercado justamente pra jogar isso depois pra ela, na cara dela? Eu acho que não, porque ele não esperava. Quer dizer, ele já sabia do poder, mas eu acho que ele não esperava que ela fosse indicar ele como primeira opção. Ué, mas se ele já tava imaginando. Ele já sabia o nome do poder, era o poder da palavra. Ele já sabia que ela tava olhando estranho pra ele já tem um tempo. Podemos pensar. Ele pode. Podemos pensar isso é uma que coisa sim. Aberta, E isso sim. é uma coisa de jogo, né, jogo. gente? De jogo. Mas ao mesmo tempo, nesse ponto, quando a Lady fala assim, ué, mas você colocou lá, eu já coloquei também. Todo mundo sempre supre o que falta de estaleca, é uma coisa que acontece, sim. né? Inclusive, depois ali, o Davi vai conversar com a Lady na cozinha e ele explica pra ela que ninguém contou nada pra ele. Foi ele que sentiu o que estava acontecendo, não foi Matheus, não foi Beatriz. E aí ninguém passou informação pra ele. Então, o Matheus também depois comenta com a Lady sobre isso. Então fica resolvido que não tem nada a ver. Sim. No quarto do líder, tá ali a Lani, tá também o Davi e a Beatriz. Quando a Beatriz diz que ela não queria indicar o Rodriguinho agora, porque seria colocar mais um alvo nas costas dela. Ela que tem aí um embate mais direto, digamos, com a Fernanda. E ela que tá com medo de trazer alvos pra cima dela, porque quando ela viu lá no Dedo Duro, ela viu que a casa só tinha uma pessoa da casa que tinha votado nela, né? Ela foi 2 vezes no paredão direto pelo líder, mas nos votos da casa ela tinha recebido um voto do Luigi. Que já foi que embora. nem tá mais lá. Aí ela comenta, ela fala assim, se eu indicar o Rodrigo, a Lady manda a Fernanda, e o Rodrigo pode puxar o Davi, porque também pode existir essa possibilidade na cabeça deles que não sabem da dinâmica de um contragolpe. E ele iria pro paredão de qualquer jeito, no caso o Davi. E aí o Davi diz pra ela não mudar o que ela quer, que é pra ela seguir o jogo dela, o que ela tá pensando. Então a gente tem aí muitas possibilidades acontecendo Amanhã em relação... ainda vai render isso daí também. Na festa vai render. Na festa vai render. Mas eu vou aproveitar agora um momento pra poder agradecer as pessoas que mandaram mensagens pra gente. Se você também quiser mandar sua mensagem, só apontar aqui pra a câmera do seu celular, aqui pro QR Code, ou no primeiro link fixado, você envia sua mensagem também, contribui e apoia o nosso trabalho com o Pix. Vamos agradecer a Andréia. Meninos, estou amando o BBB, nunca teve tanta importância. Eu amo vocês e Voz do Além. Se você me ama, me nota sempre, estou aqui. Um beijo, Andréia. Obrigado. Eu chamo de Deia. Um beijo pra você. Mazieiro, que sempre tá com a gente também, falou, eu terminei de ver o último vídeo e só pensei em voz alta, que não seja o Michel. Chega. Voz, isso tem dedo seu? Tá todo mundo achando que é você que ajuda as plantas, hein? Eu vou deixar abaixo, gente. Cê sabe... Não é só porque eu tenho contato dentro da Globo que eu posso tudo. Vocês sabem que ele tem comunicação direta pelo microfone com a casa, hein, gente? Vamos ficar ligados. Eu gosto do jogo justo. A Mari e o Manuel estão aqui novamente. Mari, seu gatinho... Dá um oi pro Manuel. Manu, olha o que o Manuel falou. Manu tá desejando melhoras pro Voz do Além. Obrigado, e disse meu amor. Pra você fazer como a ídola do Manuel, que é a Giovana. Deitar e sumir por uns dias. Manuel, por uns dias, 50 dias, né? Olha, por esse comentário ácido, irônico, você poderia estar no BBB, fazer um BBB só de gatinhos. Poderia. Manuel, bota o gato de botas, que com certeza ia fazer ali uma estratégia de voto, que ele é da esperteza. É verdade. Bota o Garfield, que é uma pessoa que sempre ia querer estar no VIP por causa da comida. O Tom. O Tom do Tom e que Jerry. Perseguir todo mundo ali. Exatamente. Tinha uma pessoa, o sábio da casa ia ser aquele gato do Alice no País das Maravilhas. É verdade, já que tem. só ia atacar uma informação e ia vazar. Big Cats Brasil. Big Pronto, Cats Brasil. Boninho. Eu Coloca aí ideia. Imagina a gente assistindo 24 horas num tanto de gatinho fofo. Batendo a boquinha falando. Ia ser maravilhoso. Ai, lindo. Então é isso. Muito obrigado pelas mensagens, tá, Beijo. gente? O que acontece? Acontece que a fofoca continua em relação a isso. Depois a Lady vai ali comentar com a Yasmin no quarto magia o seguinte... Presta atenção no que a Lady fala. Lembra que a Lady falou pro Davi que ele não era uma das primeiras opções? Ela comenta pra Yasmin que ela falou isso pro Davi, mas... ela assume que é mentira e que ela vai indicar o Davi. E aí você percebe o quanto a Lady, ela vai se enrolando no próprio jogo, nas mentiras que ela coloca. E assim, mais uma vez, gente, a Lady é uma pessoa que não tem história nenhuma no Big Brother. Você olha pra ela, é uma planta. Ela mesmo já colocou várias vezes, se eu for no paredão eu saio, se eu for no paredão eu saio. No momento que ela pega um poder, que ela se protagoniza dentro do jogo, mesmo que seja só sábado e domingo, ela fica o tempo todo se enrolando. Não, e eu vou te falar aqui uma coisa que me irrita
irrita na Lady é que a Lady, ela tem cara de que ela já viveu 10 edições do programa, não tem? Eu não vejo na Lady uma coisa de tipo assim, alguma coisa nada nova, é novidade, sabe? nada brilha o olho dela. Vai ter show da Joelma. Ai, que bom, vai ter show da Joelma. Vai não sei o que. Mas já teve isso no Big Brother. Sabe, tu não vê uma vontade dela, parece que ela já tá aí há 50 anos. Fernanda é a que critica tudo que acontece no programa e a Lady é a que não tem nenhum êxtase, nada. Ela não reclama, nem mas assim, tanto faz. Passou água pra cima, passou água pra baixo. Não tem novidade nenhuma. E aí, eu vou dizer pra vocês uma outra coisa em relação à Lady, que eu acho. A Lady, ela tá insistindo nessa questão com a Beatriz, sobre falar assim, Beatriz, eu tô te influenciando, eu não vou te falar mais nada. Porque, na minha opinião, isso é parte do jogo da Lady, e que seria muito melhor se ela falasse esse jogo pro público entender, ao invés de ficar com essas mentiras. Porque o que eu acho? Será que é uma mentira ou será que ela foi lapidando a ideia dela? A Lady foi uma das primeiras pessoas no programa que disse que o Davi era forte, que era pra parar de mexer com o Davi, que as pessoas estavam excluindo ele. A Lady foi uma das primeiras pessoas a fazer essa conexão. Verdade. Se ela quer indicar o Davi, você pensa, não faz lógica. Se ela pensa que ele é forte aqui fora, por que ela quer indicar ele? Porque, na minha concepção, ela fica falando pra Bia que ela não quer influenciar, que não é pra Bia deixar ser influenciável, pra botar na cabeça da Bia que a Bia tem que indicar a Fernanda. Porque a Lady também não gosta da Fernanda. E talvez dessa forma ela coloca duas pessoas que ela não gosta, que voltaram de paredões que são considerados fortes dentro da casa. Sim. Porque lá dentro a Denisiane era muito forte e a Fernanda volta. Todo mundo achava até outro dia que era paredão falso. O Davi voltou de 3 paredões. Então é uma maneira da Lady botar duas pessoas e falar, vamos ver quem é o forte mesmo. Mega promoção. Leve 1, compre 2. Só que a Lady Quer dizer, não... compre 2... Compre 1, leve 2. Só que a Lady, ela não fala isso. Não. Ela fica na mentira. E é isso que é ruim pro jogo dela. Porque se ela chegasse pros aliados dela e falasse assim, gente, eu não vou fazer mais a Beatriz votar porque eu quero que 2 pessoas fortes vão pra sair. Você pode até não concordar com o jogo dela. Mas você vai olhar e falar assim, dentro do olhar dela no jogo, tem uma razão. Agora, quando ela vai lá, fala pro Davi que não é a primeira opção. Vai lá na Yasmin e fala, é primeira opção sim. Aí ela vai lá e mente, não sei o que. Ela vai... E a gente vai ver mais coisa que ela vai falar. Porque a Lady também é dessas pessoas que fica falando, daqui a pouco eu tô trocando farpa. Daqui a pouco eu tô fazendo isso e aquilo. Não só faz promete. nada. Só promete e não entrega nada. Só promete. E Mas aí... esse negócio que você falou aí, eu acho que não é uma... Mesmo que ela não fale isso pro público diretamente, a gente já pega. A gente pega, mas aí a gente pega no subentendido. Só se você estiver entendendo muito. Na mensagem subliminar. E aí fica muito mais claro que a primeira mensagem é a mentira. Sim. É porque tá por trás da mentira. É verdade. Se ela tivesse não mentindo pro Davi, falando, Davi, eu não quero falar sobre isso, você é um dos alvos. Sim. Pronto. Fosse lá pro Lucas e falasse, Lucas, eu não quero que ela indique o Rodriguinho, porque eu queria que fosse um paredão de Fernanda e Davi, por exemplo. A gente ia falar, entendi, não concordo, mas eu talvez entendi. ela ainda fale isso amanhã. Calma. Depois, deixa a Lady no tempo dela. Você é parente da Lady? Gente, ele é parente da Lady, hein? Tô falando. É o menino do contra. Até doente ele é do contra. Vou dizer pra vocês aqui, o que acontece? Ela fica conversando com Yasmin, conversando com o Lucas, e aí tem essa conversa entre a Yasmin e o próprio Lucas. A Yasmin fica assim, se o Rodriguinho for só por causa do Davi, poxa. Yasmin que ama o Rodriguinho, né? Aí o Lucas fala assim, se a Bia tiver pensando em fazer isso só pra proteger o Davi, é porque eles estão jogando muito juntos. E a Yasmin concorda muito. Ou porque o Davi tá perturbando a mente dela. Então eles ficam nessa dúvida aí, mas já estão pensando sobre. E aí o próprio Davi vai conversar com a Isabelle no quarto magia. Ele comenta que ele foi tentar ajudar a Lady na questão das estalecas. Só que quando ele parou pra olhar o jogo, ele lembrou que a Lady já tinha votado nele. E foi aí que ele foi perguntar a Lady se ele era alvo. Então foi uma ideia que ele atinou no meio do caminho, segundo ele. Ou, e aí, ou ele só tá dizendo, né? Foi isso. Aí a Isabelle fala pra ele assim, que bom que ela foi honesta com você. Aí o Davi diz, se ela me colocar no paredão e eu voltar, aí ela comprou um voto de graça. E aí a Isabelle lembra pro Davi uma coisa que a gente sabe, que a Lady não tem afinidade nenhuma com ele, Exatamente. Né? Então, assim, não adianta vir com esse negócio, me apunhalou pelas costas. Apunhalou pelas costas de quê? Não tinha amizade nenhuma. Ele não usa a palavra apunhalou pelas costas, Sim, mas a maneira como ele fica chateado por uma coisa, sendo que existe uma história de programa aí, eu né? digo porque, na maioria das vezes, as pessoas... A Bia fazia muito isso com a Fernanda, né? Lá dentro da casa, às vezes, eles querem satisfação de uma pessoa que não deve satisfação nenhuma, porque não tem amizade com a pessoa, exatamente. Sabe? Inclusive, a Bia tenta chamar a Lady pra conversar,
tentar várias vezes durante o dia de novo. A Lady fala que tá fugindo dela. Tá com a Beatriz preguiça. fala, já tentei 3 vezes, não vou tentar mais. E aí tem um momento que a Bia vai usar o card dela. E aí mostra uma conversa da Lady com a Giovanna e com a Raquel. E a Lady tá comentando sobre a conversa que ela teve com o Davi. E tá ali no quarto o Davi escutando, a Beatriz, tá também o Matheus e a Alane. E aí é muito interessante porque logo depois que eles ouvem, quem chega no quarto? A Lady. E aí, é muito bom uma jogada que o Davi faz aqui. Porque o Davi vira pra Lady e pergunta pra ela. Sobre a conversa que a gente teve, Lady, você comentou com alguém? Aí a Lady fala, com o Lucas. Sendo que a Lady comentou com a Raquel e eles acabaram de ouvir. Pegou aí, É lógico que ela tá comentando, o que ela comenta com o Lucas é muito mais ainda Profundo, a fundo. Mas com a Yasmin ela também comentou, não foi só com o Lucas, Sim. né? E com a Raquel ela fala sobre essa questão aí da xepa, dos estalecas e tudo mais. Então, de alguma forma, acaba que ele pega ela na mentira. Pega na Eu mentira. não sei se isso vai pra edição, mas é interessante observar. E o que é bom é que ele pega ela na mentira na frente da Bia e da Alane. É. Que ele já perguntou uma vez, Bia, Alane, vocês Confiam, né? na Lady? Elas falaram sim. E agora? Sim. Agora eu quero ver. Aí o que acontece é que a Bia e ela começam a ter uma conversa de novo na frente das outras pessoas, onde a Bia fala que ela não tá sendo influenciada pela Lady. A Lady fala, tá sendo sim. E fica aquela conversa com o Davi ali perto, a Alane e o Matheus também. E o Davi tentando falar, não, ela não tá sendo influenciada, ela só tá tentando me proteger. E fica essa conversa ali, que no fim não chega a lugar nenhum. A gente percebe que esse discurso da Lady de falar que ela tá sendo influenciada, também de alguma forma, pro público, coloca aí na visão da Lady um lugar de muito da Beatriz ser uma pessoa influenciável dentro da liderança dela. Sim. E isso não é bom pra Beatriz, Sim, né? segura, Aí você percebe também até que ponto a Lady realmente é amiga dela pra ficar falando isso a todo momento. Sim, é sabe? verdade. Porque assim, ela fala isso pra Bia e fala isso na frente das outras pessoas. verdade. Ela não chama só ela no canto e fala assim, olha, Bia, eu acho isso. E aí a Beatriz até comenta, não, mas a gente já fez movimentos assim dentro da casa pra tentar salvar outras pessoas, inclusive a minha e tal. E a Lady fala, não, mas você é líder, você tem um poder soberano, a pessoa que é indicada por você não volta no bate-volta. Então você vê que a Lady fica batendo nessa tecla, Fica, né? é verdade. Vou trazer uma informação pra vocês que é só mais uma informação. Giovanna e o Bin terminaram, gente. Ai, Tá, eu acho que Giovana- ninguém queria saber. Tá a Giovanna ali no canto, o Bin chega pra ela e fala, eu não quero nem ficar numa parada desconfortável com você, nem deixar você e tudo mais. Aí depois a Giovanna vai e comenta com a Raquel que o namoro acabou. Então o namoro realmente acabou, Agora a viu? audiência do programa cai. Cai. Agora Esse cai. Tava todo casal- mundo assistindo só pra ver isso. Esse casal, que era um casal É. muito querido pelo público, inclusive pelo Voz do Além. É, eu Tenho sempre certeza. torci. Aí sempre. a gente tem Rodriguinho conversando com Vanessa Camargo. Rodriguinho que sabe que o dele tá na reta. Sabe? Ele sacou quando ele ganhou a pulseira. E eu acho que depois que ele mesmo fala lá com o Lucas e com o Bin, se a Beatriz for malandra, ela me indica porque a Fernanda vai pela casa, a ficha dele só vai caindo que ele pode ir pro paredão. Sim. E a gente sabe o quanto ele tem o ego ferido e o quanto ele tem medo de sair, as pessoas acharem que ele saiu porque ele não é querido pelas pessoas aqui fora. E aí ele olha pra Vanessa Camargo e diz assim, se eu for pro paredão, eu vou pedir pros meus fãs me tirarem. Não quero mais não, já deu pra mim, só não peço a Bia porque não quero facilitar o trabalho dela, senão eu pediria. Ah, mas então, aí fica chato, né? Porque eu não sou fã dele e queria votar pra ele poder se sair. você votar no Rodriguinho, E você aí é eu fã fico dele, numa gente. situação difícil, Como né? é que faz? É verdade. Vai Aí- ter que votar. Aí ele vai ficar justamente por causa disso. Porque quem não é fã dele não vai poder votar. Não, e E aí... como ele só tem 5 fãs, os 5 vão votar pra ele sair, ele não vai sair. E aí é muito doido isso, né? Porque fica aquela coisa assim, Rodriguinho vai pedir pros fãs pra tirarem ele. Se ele sai, ele saiu porque os fãs tiraram ele porque ele pediu. Se ele fica, ele vai falar, gente, os meus fãs me amam tanto que eles querem que eu continue aqui. E lá dentro da casa, se o Tadeu não deixar isso claro no discurso, todo mundo vai falar, gente, ele só Vai. saiu porque ele pediu o público dele pra tirar. Tadeu, por favor, no discurso diga,
Não adianta pedir, o Brasil que decide. Pelo amor, joga isso na cara. Fala, você não tem fã nenhum, Não, nunca te vi no top 50 do Spotify. Não, mas joga um negócio assim e vai-se embora, Tadeu. É isso daí. Você gosta, né, Marcelo? Você gosta. Ó, e aí teve um momento em que a Beatriz tava espiando ali no quarto do líder e o Rodriguinho repetiu isso tudo pra Pitel e pra Fernanda. Sobre querer ir embora, sobre pedir os fãs dele pra tirar. E aí tava a Lady, a Alana e a Beatriz, elas ouviram tudo. Então é muito interessante perceber que isso foi um pouco antes da festa. Tá vendo que elas estão se arrumando pra festa? Porque a partir desse momento, a gente também pode pensar que talvez a Beatriz olhe diferente sobre indicar o Rodriguinho. Sobre pensar assim, talvez eu indique ele, porque ele já não tá querendo ficar mais no jogo. Será que ela pode mudar? Eu acho que muita coisa vai acontecer. A festa começou, é uma festa aí que tem Xande de Pilares, que é um grande ídolo de Beatriz. Também tem Ela diz que é o Joelma, maior, né? que é o maior. Também tem Joelma, que é uma grande ídola de Alane. Sim. Inclusive, isso deu fofoca dentro da casa. Teve gente falando, será que as duas são as vencedoras? Por isso que estão trazendo os dois cantores preferidos dela. Enquanto a Beatriz já pensou, gente, será que estão trazendo o Xande porque eu tô queimada lá fora? Cada um vai pra um lugar, né? Mas a gente sabe que o programa vai colocando aí os cantores, claro, de acordo também com o que ele vai percebendo sobre o jogo, né? Se eu tivesse dentro do Big Brother e eu tivesse me destacando lá, será que iam chamar a Adele pra fazer um show? É isso, gente. Então a gente continua observando as coisas dentro da casa. Comente aí a sua opinião, sempre com muito respeito e carinho. E um beijo, a gente se vê aonde, Voz do Além? A qualquer momento, né? Ou então no show da Adele, quando você entrar lá dentro do Big Brother, né? Um beijo!